Olá, meus amigos, meus alunos. Vamos dar continuidade à terceira aula que nós estamos comentando aí sobre as promessas de Deus. Na verdade, a primeira aula tratou das promessas gerais, biblicamente falando, né? E depois nós tivemos especificamente a aula passada falando sobre as promessas para Israel. E hoje, especificamente, que é a terceira aula, nós vamos trabalhar sobre as promessas para a igreja, isso dentro do conteúdo escriturístico. E a gente parte do capítulo de número 16 de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, onde está escrito o seguinte: Jesus disse para Pedro: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante nós analisarmos que foi um encontro que Jesus teve a sós com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Se você quiser conferir na sua Bíblia, em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, é tido o título da perícope como a confissão de Pedro. Porque o que aconteceu? Em Cesareia de Filipe, né? Jesus fez uma pergunta para os discípulos, uma espécie de, durante o ministério dele, como se ele fosse ouvir um instituto de pesquisa, né? Só para a gente ter uma noção assim. E ele disse: o que estão dizendo por aí ser o filho do homem, que era ele mesmo? E aí eles trouxeram ali as explanações de que as pessoas diziam: estão dizendo por aí que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és de repente o profeta Elias, ou outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros ficam confusos e dizem que talvez o Senhor seja um dos profetas do Antigo Testamento. Bom, Jesus falou: tá, tudo bem. Eu vou perguntar para vocês agora o seguinte: e vocês aqui, que são os 12, aqueles que estão aqui comigo, o que vocês dizem que eu sou? E ali, mais que depressa, o apóstolo São Pedro, ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então veja só, primeiro ponto, é interessante que Jesus imaginou o seguinte: bom, as pessoas lá de fora que não têm a familiaridade comigo, eles podem pensar o que eles quiserem. Mas e vocês, que são meus íntimos, o que vocês dizem? E aí foi muito legal, porque Pedro, por isso que fala então a confissão de Pedro, porque Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É interessante que Jesus elogiou Pedro, falou: olha, você é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Você é bem-aventurado porque você não falou isso da carne, você não falou isso do seu próprio instinto, mas você falou por uma revelação de Deus. Então, não foi a carne que te revelou, foi o próprio Deus, o meu Pai, que revelou. E Pedro deu essa afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Forte, né? E aí que começa a conversa, então. No versículo de número 18, Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é aqui que começa uma reflexão bastante interessante, porque esse versículo ele é emblemático. Inúmeras interpretações já foram feitas, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que seja mais coerente, que eu diria assim: não ser dono da verdade, mas ser pelo menos fiel na interpretação do texto. É isso que a gente precisa se esforçar. E aqui eu quero dizer, pode ser uma pessoa de um alto grau acadêmico, pode ser um grande líder, pode ser uma pessoa representante de instituições das mais variadas, mas com relação ao texto bíblico, é imprescindível que se respeite as etimologias da palavra, respeite a parte da hermenêutica, tenha um bom senso, eu diria, com o texto, não force a palavra, é isso aqui, tá? Aliás, textos de um modo geral,
a nossa professora, o nosso professor de português sempre nos ensinaram na escola e continuam nos ensinando que texto precisa respeitar. Texto eu analiso o contexto para que não vire um pretexto. Tá. E então, na conversa, Jesus disse, tu és Pedro, é importante você saber. E aqui aparece no texto a palavra Pedro e aparece a palavra pedra. Embora Pedro está com letra maiúscula e pedra com letra minúscula, entretanto, no original grego, a expressão para Pedro é Petros e para pedra é Petra. Os significados é muito interessante e diferente um do outro. Petros significa fragmentos de pedra, pedrinhas, pedriscos, pó de pedra. Ao passo que pedra, Petra, no original grego, e que traduzindo aqui para o português é pedra, significa então rocha. Rocha, pedra grande, pedra inabalável. Então, aí já é interessante usar o raciocínio e usar também a fidelidade inteligente na interpretação do texto. Então, Pedro, humano, Petra, algo inabalável. Agora é interessante que Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, então, inicialmente você não pode interpretar, o texto não dá essa base para dizer que a igreja é fundada em Pedro. Ela não é edificada em Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta, olha o prefixo aí do artigo. Esta pedra. Quem é a pedra inabalável? Jesus. Então, o próprio Agostinho de Hipona, conhecido dentro do sistema catolicismo romano, né, lá então chama-se o Santo Agostinho, e nós respeitamos como Agostinho, doutor da Igreja Católica, ele também tinha essa percepção. Ele sempre dizia que a igreja era fundada em Cristo e não em Pedro, tá? Essa ideia que alguém difundiu depois que a igreja foi fundada em Pedro foi mais ou menos aí no século 800, né? Que foi forçado essa interpretação para dar mais poder ao bispo de Roma. Essa que é a verdade, né? Então a gente tem um respeito muito grande por todas as instituições religiosas, mas essa é a real. E se você está aqui comigo no vídeo e você, não sei, de repente você pertence a essa denominação ou essa tradição, é importante que você também faça o seu análise. Antes de você discordar de mim, você também verifique aí com todos os detalhes. Mas, olhando aqui o texto, Petro, há diferença, tá? Petro, Pedro, Petra, pedra. Então, a igreja é edificada na pedra que é Jesus. Jesus Cristo, entendemos assim. E aí ele disse, edificarei a minha igreja. Por que edificarei? Porque no caso aqui, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Ele não tinha morrido na cruz, não tinha muito menos ressuscitado. Então, a vitória final ou a edificação da igreja partiria do seguinte momento, quando ele morresse na cruz e ressuscitasse, vencesse a morte, vencesse o poder da morte, e aí então a igreja seria estabelecida nele. Então a igreja, ela vamos dizer assim, ela é criada, ela é gerada, materialmente falando, ou como instituição, quando Jesus realmente morre na cruz do Calvário. Tá, mas aqui o assunto é as promessas de Deus para a igreja, não podemos perder o foco da aula, tá? As promessas de Deus para a igreja. Mas é interessante a gente analisar esse versículo onde tudo começa, né? Onde tudo começa essa promessa de edificação. Então você tem o primeiro desfecho da promessa da edificação da própria igreja. E aí é interessante, depois da vírgula, que ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui é interessante analisar também. Porque portas do inferno, se não tomar cuidado, às vezes no primeiro momento já faz a interpretação que portas do inferno seja o diabo e tal, aquela coisa toda.
E tem muitos que fazem a outra interpretação porque existem as palavras nos originais, que é o Hades, Sheol, né? Tem duas palavrinhas que é o Hades e o Sheol, que, a grosso modo falando, em algum momento essas palavras, elas são interpretadas como sepultura somente. Mas na realidade, vai além disso, tá? Vai além disso. Portas do inferno, ou porta do inferno, porta do Hades, ela pode significar aqui a morte realmente, né? A morte. Então, ela é muito mais que a sepultura. E pela parábola, pela história que Jesus narrou, e lá em Apocalipse diz que vai chegar um certo momento que tanto a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, então já se sabe que do outro lado da vida existe a perdição, existe o tormento eterno, não tem como negar, tá? Então a gente respeita aqueles que também pensam diferente, mas assim como você tem o paraíso, que a igreja, na verdade, Jesus instituiu a igreja para um dia estar com ele no paraíso. E Jesus está onde? No céu. Né? Então, é para lá que aqueles que servem a Cristo vão. Mas quem não serve a Cristo não tem jeito, é a perdição eterna. Tá certo? Porém, para quem faz parte da igreja, está aí a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, toda a força do mal, o império da morte, não prevalece contra a igreja. Ou seja, é independente da pessoa que pertence à igreja morrer ou viver, ele continua fazendo parte da igreja. Tá? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa é uma das interpretações, mas também tem a questão de todo o poder das trevas, a malignidade, e aí sim, o adversário da igreja, o diabo, né? Que se levanta contra a igreja, as ideologias mundanas, tudo aquilo que se opõe contra o bem. Isso não faz com que a igreja paralise. Ou seja, a igreja sempre vai existir. Isso não está se falando de pessoas individualmente, porque individualmente, como nós falamos na aula passada, a pessoa precisa pertencer a uma igreja local, ser fiel ali na instituição, à liderança, para que ele faça parte da igreja universal. E aí, quando eu falo de universal, por favor, não estou falando da igreja universal que tem lá o bispo Edir Macedo como líder. Não é isso. Eu estou falando da igreja universal, que inclusive é a que aparece lá em Hebreus capítulo 12, verso 23, que é a igreja invisível, a igreja de Jesus Cristo invisível, sem placa denominacional, tá? Todos os santos, todos aqueles que foram ligados de algum momento em Cristo, e aqueles que estão vivos, que é a igreja militante, né? Militante, e aqui já os que já partiram, que é a igreja triunfante. Muito bem, mas a promessa aqui que é interessante, porque se o assunto é promessas de Deus para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no primeiro momento aqui, pode ficar tranquilo se você faz parte da igreja, e se você não faz parte da igreja, é importante você se filiar à igreja, porque a promessa aqui abarca quem faz parte da igreja. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, muito gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação do nosso corpo. Claro que, se a gente for discorrer aqui, existem inúmeras promessas a partir, né? Mas o escritor aqui do material que eu faço uso, ele resumiu. Ele disse que as promessas, no primeiro momento, a promessa para a igreja é a promessa de vida eterna. E aqui eu quero adiantar para você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, está aí a promessa de vida eterna, promessa de salvação eterna. Há alguns que duvidam dessa questão de salvação, mas é possível, de uma vez que você crê em Jesus. Não somente crê, mas segue a Ele, é firme com Ele. Vamos lembrar do Salmo de número 37, verso 5? Entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida, entrega seus propósitos, faz uma entrega geral ao Senhor. Confia nele, porque não adianta só entregar e virar as costas, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e
tudo ele fará, ou seja, o que ele fará? Fará com que você chegue do outro lado da vida vitorioso. Enquanto nessa terra viver, você desfruta de bênçãos espirituais em primeiro lugar, que é a paz, que é a felicidade verdadeira. João 10:10, claro que ali tem também várias interpretações, mas é interessante quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, vida fala de vida de paz, vida de alegria, vida de felicidade, vida em Jesus. E não é vidinha medíocre, é vida abundante. Muito interessante analisarmos isso daí. Então, a Igreja de Cristo, ela é portadora de promessas gloriosas, como eu falei. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo, e ela é guiada pelo Espírito Santo, ou seja, nós cremos em um único Deus, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como diz, né? Ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada, como a gente vê aqui, por Cristo, mas ela é guiada, ela é guardada pelo Espírito Santo. Como que eu posso dizer que eu tenho uma proteção de Deus comigo hoje? Pela presença do Espírito Santo, nós temos que crer desta maneira. E a igreja, na verdade, ela é a comunidade dos salvos em Cristo para adorá-lo. O que é uma igreja? É aquele grupo de pessoas que se reúnem para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para servir em adoração, ofertar a Ele culto, mas que também, independente do momento de culto ou não, eles estão sempre ligados a Cristo, seja no trabalho, na vida profissional, no mundo do empreendedorismo, na sua vida profissional, em todas as suas atividades, nos seus lazeres, enfim, mas sempre sabe que pertence a Cristo, segue a Cristo, os ensinamentos de Cristo. E no primeiro tópico aqui do assunto, do livro que eu estou fazendo uso, eu faço uso aqui da revista, do livro das Promessas de Deus, um assunto aí comentado pela CPAD, que é editado pela CPAD, que é a revista da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre que nós estamos vendo agora, do ano de 2024, que tem como tema geral, então, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, no desenvolvimento aqui, o autor colocou o seguinte no primeiro tópico: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Qual que é a natureza? Promessa de sinais sobrenaturais, tá? Então, o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele revela o estabelecimento da grande comissão. Então, quando a gente vai ler lá em Mateus 28, do 18 em diante, Jesus disse, após ele ter ressuscitado, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele designou a grande comissão para que fossem pregar o evangelho. E ele fez uma promessa. Em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E os que não crerem serão condenados. Aí é interessante que ele fez a promessa, ele disse: e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, sinais sobrenaturais. Então, a igreja, ela vive o evangelho. A igreja não é uma mera instituição. Ela não tem nada a ver com homens, com seres humanos que mandam na igreja, que são donos dela. A igreja é de Cristo, por isso que eu abri aqui falando que Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ela não foi edificada em Pedro, senão daí poderia dizer que se Pedro, então, fosse, como muitos entendem, o primeiro Papa, então a sucessão realmente seria essa mesmo, os líderes seriam sucessores desse papado aí, essa sucessão apostólica, e aí estaria a fragilidade muito grande. Mas não é assim. Não é assim, porque a igreja é edificada no próprio Senhor Jesus. E ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Olha a autoridade, é diferente. E curarão os enfermos. O que eu quero dizer é que a igreja não é instituição
humana, assim, firmada, fundamentada em algo humano. Ela é composta de seres humanos, mas ela não está fundamentada no humano. Ela está fundamentada em Cristo. Então, se você faz parte da igreja, você realmente está aí destinado a viver os milagres, a viver o sobrenatural de Deus. Portanto, nós estamos diante de uma confirmação de evangelização. Você pode ir evangelizar, você pode anunciar esta palavra e automaticamente esses sinais podem acontecer, porque eles seguem, né? Tipo, eu não preciso ir atrás de sinais, eu não preciso ir atrás de milagres, mas os milagres acompanham aqueles que pregam. A promessa de revestimento de poder, quando a gente analisa Atos 1 e 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, promessa de poder. Então você já vê, só até aqui nós já vimos algumas promessas. A promessa da edificação, que a edificação é nele, promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só aqui já está toda a situação sobrenatural. A igreja não é algo que parte da mente humana. Então, é uma fraqueza quando alguns líderes dizem a minha igreja. Não, a igreja é de Jesus. Jesus disse edificarem a minha igreja. A igreja é de Cristo. Ok? E é interessante porque ele também faz... Aí a promessa também a gente viu ali. Se para ser igreja tem que ter a salvação. Então, João 3,16 já está embutido. Promessa da salvação, extraordinariamente. Salvação significa vida e vida eterna. Tá? E automaticamente poder. Então, dentro ou na igreja, por isso que quando a igreja se reúne para um culto, é muito diferente essa reunião de uma reunião empresarial propriamente dita, por mais momento de paz que seja aquela reunião empresarial, aquela reunião de empreendedorismo ou de política, ou seja o que for, ou uma aula, quer que seja. Quando é uma reunião para culto, para adoração, uma reunião dos salvos, então há uma diferença muito grande porque a presença do Espírito Santo está ali e a operação do sobrenatural está presente, porque até a fala, até a palestra do preletor é totalmente diferente. O palestrante, ele está ali inspirado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, porque é o que Jesus disse aqui, né? Então são promessas espirituais para uma instituição espiritual. Fica claro que a igreja ela é uma instituição espiritual. Logo, as promessas precisam ser espirituais. E aí, alguns podem dizer, poxa, mas e as promessas materiais? Não precisa preocupar, né? Não precisamos ter nenhuma preocupação com promessas materiais, porque a gente já viu na aula passada que as promessas materiais para Israel, né? Eles haveriam de ser prósperos na terra, comer o melhor da terra, ter saúde, enfim. Então, essas são promessas materiais. A igreja é espiritual, né? Então, o que acontece? Hoje você já tem tudo, meu amigo. Hoje você já tem tudo. Você é inteligente, você tem braços, pernas, você tem a medicina para cuidar da saúde, você tem a equipe de nutrição, você tem os conselheiros, bem como os psicólogos, os mentores, os coaches, os professores. Deus preparou tudo para a igreja no sentido material usufruir, profissionais nas mais variadas áreas. Então, o que precisa ser feito é usufruir de tudo isso. A questão de ganhar um pouco mais de dinheiro, pouco dinheiro, ser próspero, ser rico financeiramente, essas coisas todas, tudo é viável, mas não é a promessa específica de Jesus para a igreja. Para a igreja, as promessas são espirituais. Por isso que eu falei, a igreja está edificada em Cristo, a igreja tem a salvação em Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja e a igreja tem poder de Deus sobre a vida dela, poder do Espírito Santo. Então, são promessas espirituais para uma instituição espiritual, tá? Não pode confundir
as coisas. E eu aqui não sou contra a prosperidade aqui nesta vida, claro que não. Se você está aí me acompanhando e você é do grupo dos milhões, parabéns. Continue, seja até bilionário caso você tenha essa pretensão. Mas não, isso não se confunde. A Bíblia Sagrada, ela não promete ninguém ser bilionário, cheio de tanto dinheiro, então essas coisas. Porque, como você diz, no sentido espiritual, ele já resolveu tudo isso, agora está nas suas mãos, é você que corre atrás. É você que corre atrás de ter um bom casamento, é você que busca todas as... Você pode sim buscar a orientação de Deus para você ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor filho, ser um melhor professor, ser um melhor profissional, ser um melhor administrador, ser um melhor empresário. Enfim, você pode buscar isso. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que as promessas, quando se fala promessas para a igreja, são promessas espirituais para uma instituição espiritual, ok? Então, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual. E, claro, material também, mas o foco aqui seria espiritual. E as promessas de Deus para a igreja, então, elas são de vida eterna, eu já falei, de poder, e tem uma delas que é muito interessante, que é para a glorificação do corpo. Então, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo sabem que um dia eles vão partir dessa terra para viver a vida melhor. Enquanto está aqui, desfruta da paz, da alegria, da felicidade, do prazer de viver, vive uma vida boa e deve viver, deve cuidar da saúde, enfim, todos os detalhes, buscar a direção de Deus para isso. Mas tem que saber que um dia também vai partir dessa vida para outra. E aí tem a esperança, né? Ele fez essa promessa. No mesmo corpo do texto que nós lemos ali, que encontra-se a promessa do revestimento de poder, Jesus disse em Atos 1 e 11, ele disse o seguinte, aliás, Jesus não, os anjos, né, que apareceram ali para os discípulos enquanto ele falava, e Jesus foi assunto ao céu, os anjos apareceram e disse para os discípulos assim, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Então veja só, há pessoas que imaginam que não existe o céu, ou que existe, mas que ninguém vai para lá. Mas Jesus está no céu, ok? E aí ele disse que ele vai vir assim como para o céu vestir. Então, Jesus vai levar a igreja para o céu um dia. Porque João 14, verso 1, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está onde? No céu. Então um dia ele vai vir buscar também os seus escolhidos, que é a igreja, para estar no céu. Por isso que o meu pedido aqui é que você realmente faça parte da igreja. E um dos eventos, assim, com muita clareza, está em dois textos bíblicos muito interessantes. Um deles é 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ali diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante o soar da última trombeta, que é o momento do arrebatamento. Nós aguardamos isso. A igreja aguarda isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo disse, mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, subiremos e encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vale a pena você fazer parte da igreja, ser fiel, como nós vamos ver no próximo ponto aqui, e viver todas essas promessas. Então até aqui, quantas promessas nós falamos? A promessa da edificação, a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A edificação é em Cristo, né? Não no homem. A promessa da vida eterna, da salvação, a promessa de poder e a promessa de que ele vai voltar e os nossos corpos serão transformados. Agora, para finalizar, fica fácil. Quais são as condições para viver as promessas de Deus? Bom, primeira condição é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Em Hebreus 12 e 11, 1 fala
que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Aliás, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Hebreus 11:1. Hebreus 11:6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê, maravilha. Se você não crê, infelizmente não tem o que fazer. Porque Marcos diz, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê será salvo, vive todas essas promessas. Quem não crê será condenado. E aí não tem para onde correr. Você não é obrigado a crer. Também você não faz parte da igreja. Agora, se você faz parte da igreja, você tem que crer. Você precisa se entregar, crer na palavra, para que você possa desfrutar dessas promessas, ok? Mas se tiver outro ponto, mas eu não creio que é assim, não vai mudar nada. Não vai alterar o que na palavra está escrito. Segundo lugar, não é só crer, você precisa crer e ser fiel. Porque tem muitas pessoas que até creem, né? Você pergunta para você, crê em Deus? Creio. Crê em Jesus? Creio na igreja, tá. A outra é fiel. Porque lá em Apocalipse 2:20, 2:10, ele disse, ser fiel. Ser fiel, tem que ter uma vida de fidelidade. É como cônjuge. Cônjuge, né? Você tem que ser fiel, você crê que ela gosta de você, você crê nisso, que ela também te ama, você, e vice-versa, tá, mas e a fidelidade? Que é a questão da aliança, tem que ser fiel até o fim, porque se não for fiel, é quebrada a aliança, é quebrado o pacto. Então uma coisa é crer que ela gosta, que ela ama, que vocês estão juntos, mas a outra é ser fiel. E com Jesus, esse relacionamento para a salvação, para a igreja é assim. Então, eu tenho que crer de tudo isso, mas eu também tenho que permanecer fiel. Porque se eu sair, desistir da caminhada, e aí o que vai fazer? Ok? E o último ponto, para fechar, é preciso obedecer. Porque diz que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Deixa eu ler esse ponto aqui. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém. Ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos, ficai em Jerusalém. Então vocês têm que ficar, vocês têm que esperar até que do alto sejais revestido de poder. Então nós estamos vivendo esse tempo de esperar no Senhor, obedecer a sua palavra. Então temos que crer, ser fiel e obedecer a sua palavra. Segundo então as Escrituras, é necessário a igreja fé. Então, precisa de fé, precisa de ser fiel e precisa de ser obediente. Então, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Eu dei ênfase aqui nisso. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. A questão aqui é fazer parte da igreja. Nele, Cristo, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Não te preocupe, com o que pode acontecer. Seja fiel e tu viverás as bênçãos do Senhor. Se você ficou comigo até o final deste vídeo, eu imagino que você está gostando, né? Então eu gostaria que você curtisse, deixasse um comentário para me incentivar a continuar gravando vídeo. Eu dei uma parada esses dias, mas eu voltei, tá? As aulas das promessas de Deus, eu então prometo que são 13 aulas. Tem 2 aqui no canal, uma está no meu perfil do Facebook. Mas a gente vai seguir colocando sempre assuntos diversos aqui. O meu canal não é canal religioso especificamente, ele é o canal do Denilson Maciel, que sou eu, tá? Então aqui a gente fala de assuntos bíblicos, que são os valores, tudo que eu faço tem a ver com as questões
bíblica, mas também muitas dicas aí da área de empreendedorismo, uma delas é da área de propaganda e treinamentos, que é a minha profissão. Forte abraço para você, tudo de bom, a gente se vê na próxima aula. A próxima aula que inclusive vai falar especificamente da obediência. Um abraço e até lá.